Vem chegando o verão e o calor não é o calor no coração, não é uma letra de música, Rogério Kerber. A gente vai falar hoje no Construindo Saberes sobre alimentação. Geralmente o pessoal começa a fazer algumas dietas, se prepara para ficar com o corpo em forma, aliás, às vezes até um pouco tardiamente, mas principalmente por ser um período de férias. Que todo mundo tem essa preocupação, parece que ela é mais percebida nesse período, né? E aí... Justamente como manter a dieta saudável em termos de alimentação em épocas de viagem, ficar longe de casa, ou como não fugir muito da balança em função deste período. Quem vai conversar conosco sobre essa temática, sobre alimentação durante o verão, é a professora do curso de nutrição, Tereza Cristina Blas. Tudo bem, professora? Tudo bem. Como é que está, Rogério? Como é que está? Tudo bom? A nossa apresentadora do programa Coma Bem, já foi familiarizada com as câmeras, e a aluna do curso de nutrição, Alitza Rodrigues dos Santos. Tudo bem? Tudo bom. A Alitza vai em seguidinha contar pra gente uma história bem interessante sobre uma dieta. Aliás, eu não sei se é nesse programa ou no próximo, né? No próximo. Nós faremos 2 programas sobre a temática alimentação. Já vamos deixar combinado que será no próximo. Então tá. Ok. Combinado aqui durante o programa, então não tem problema nenhum. Isso. Começando então com a professora Tereza Cristina. O verão ele requer uma alimentação diferenciada das outras estações, a primeira pergunta. E a segunda pergunta, é possível em época de viagens, de férias, onde a pessoa sai de casa e ela, por exemplo, se ela acaba indo para outras regiões, ela fica convidada a experimentar a culinária dessas regiões, manter uma dieta, conseguir se manter de forma equilibrada? Por favor, professor. Olha, Quintana, claro que é possível. Qualquer lugar é possível desde que eu tenha uma consciência alimentar. Porque a nossa vida é feita de alguns prazeres, e esses prazeres eles têm que ser contemplados para que a vida se torne um pouquinho mais leve. E férias ou uma viagem sempre vai te trazer o quê? Leveza. E o comer entra aí de forma bastante importante. E isso tem que se tornar tranquilo e tem que ser prazeroso. É claro que, Rogério e Quintana, excesso a gente deve evitar. Mas, por exemplo, vamos à serra. Vamos tirar alguns dias na serra. Vamos. Que tipo de alimento geralmente a gente tem na serra? A gente vai ter o quê? Carnes, queijos, vinhos, massas, frangos. É a maior parte da alimentação que a gente vai fazer. Eu estou falando aqui no estado do Rio Grande do Sul. Fora as sobremesas convidativas, os fondis, o chocolate. Mas isso não tem problema nenhum, gente. Porque é um período que eu estou em descanso, e eu vou comer mesmo. Só é claro, né? Medidas. Saber o quanto. Isso, Limite. Rogério. Limite. Para a pessoa em casa ter uma noção, porque, vou dar um exemplo, professora, eu já estive em Gramado algumas vezes, e geralmente tu vai num rodízio, né? O rodízio é de pizza, o rodízio é de massa, o rodízio de fundi. E essa medida que eu acho que seria interessante a gente imaginar o que seria o ideal, porque a gente acaba comendo com os olhos. A verdade é essa, a gente acaba, não é aquela quantidade que é a nossa necessidade, mas a gente acaba comendo com os olhos. Né? Quintana, o que geralmente acontece, gente, é que quando a gente está, e se a gente está em grupo, e a gente está falante, e a gente não está percebendo que a gente está comendo, a gente come muito mais. Tá? O que a gente pode fazer? Tem um exercíciozinho básico, fantástico. Eu ensino para todas as pessoas. Jamais ir a um evento desses, seja para diversão, seja para se reunir, com o estômago vazio. Aí o estrago está feito. Porque você vai comer sem medida. E isso é ruim. Isso realmente é ruim. Então, eu tenho sempre que fazer uma prévia, certo? Então, se eu vou jantar às 9 horas da noite, quando for 18 horas, eu vou fazer um pequeno lanche. Eu não vou comer tanto, mas eu vou ter o prazer de comer, seja que alimento for. E eu sempre coloco uma questão bastante pontual. Eu sempre digo, o segundo pedaço de torta não tem gosto diferente do primeiro. Se você vai em um fondue, por exemplo, você vai ter carne, tem carnes, tem frutas, tem o chocolate em si. Então, é um queijo, é um chocolate, é uma fruta. E vamos conversar, gente. O comer é para a gente se reunir para comer, gente. Então é isso, as pessoas, elas não param para refletir sobre aquilo que elas estão fazendo. Então é muito mais uma questão comportamental. É um momento de lazer e eu tenho que aproveitar isso. Veja bem, nós não estamos colocando restrição nenhuma em nenhum tipo de alimento. É só eu saber me portar frente a esse alimento. Primeira premissa básica, comer pelo menos umas 3 horas ou 2 horas antes, ponto.
Chegando lá, essa é uma outra questão bastante importante. E parece tão simples, né, Lídia? A gente respirar. As pessoas não respiram. Vocês já notaram que quando eu vou a um rodízio de pizza, ou eu vou a uma galeteria, principalmente que são esses alimentos que você vai encontrar, mas eu não largo os talheres são minhas armas poderosas. E eu fico assim, ó, eu não paro em momento nenhum. E aquilo é uma rotatividade imensa. Então eu não respiro, eu não mastigo bem. Então, eu posso comer todos esses tipos de alimento respirando. Eu sempre digo, inspira 3 vezes, segura a respiração, expira 5 vezes, sem ninguém perceber, claro, né? Não vai fazer uma sessão zen antes da comida. Ninguém faz. Mas então, respirar antes de comer, porque isso faz parte do comportamento, né? Então, respirar antes de comer e depois deixa a alegria fluir. E mastigar, gente. A gente esqueceu do comer social. A gente esqueceu do comer no lazer. Porque a gente come toda aquela alegria junto. A gente não respira, a gente come aquela alegria e fica comendo sem parar. A maior parte das pessoas, eu tive relato de caso de 2 pessoas ontem ainda na clínica, onde foram a um evento e tinha uma carne que nunca tinham mais comido, carne de ovelha. Diz que estava deliciosérrima aquela carne, muito boa. Comeram até não querer mais. Pararam as 2 pessoas aonde? No pronto-socorro. Porque o organismo da gente não merece esse excesso, gente. Uma vez eu falei para uma pessoa que ia a esses eventos e eu disse para ele, daqui para baixo, aquilo que não é adequado em quantidade é lixo, o organismo não consegue processar. E aí ele disse, bom, eu tenho que lhe falar alguma coisa, estou me sentindo uma basculante. Então, essa relação, as pessoas têm que ter relação de prazer com a comida, porque a comida nos traz prazer, porque o primeiro prazer que a gente tem quando nasce, né? Quando vai ao seio da mãe e começa a se alimentar, isso já é um prazer muito grande E a gente continua com esse prazer o resto da vida. Então, a gente tem que ter uma relação de amor com a comida e de alegria. Esse pensamento é tão interessante. Eu prometo que eu já te deixo falar, eu estou terminando uma pergunta. Está interessante o assunto. Está interessante, a da Cristina Bolão. Sim. Geralmente, quando as pessoas saem de férias ou vão nesse tipo de lugares, o preço é um pouquinho mais salgado. Foge da alimentação tradicional. Por exemplo, o almoço, no dia a dia, tu gasta R$15, R$20. E aí, quando tu vai para sair de férias, um rodízio, por exemplo, de fundi ou de pizzas, sair numa média de 30, dependendo em Gramado, é R$60, eu ia dizer, R$80. Coloca o dobro Não, aí. Exato. E vai indo. Aí a pessoa fala aquela seguinte frase, eu vou aproveitar o que eu estou pagando. Gente, não, o organismo... É o comum, né, Rita? É o comum as pessoas dizerem isso. Quintana, o organismo não vai conseguir aproveitar tudo. E as pessoas daquela fala, a senhora falou de comer um pouquinho antes, as pessoas falam, hoje eu não vou nem almoçar. Não vou almoçar. Eu vou sem almoçar. As pessoas acabam falando isso. E quando eu digo as pessoas, eu me incluo nas pessoas. Tá? Está bem. É porque o organismo não consegue processar, Rogério. Professora, o programa também é uma espécie de consultoria. Série de consultoria. Deixa eu aproveitar o momento. Mas é que é comum isso nas férias, né, professora? E é por isso que acho que é interessante. Não sei se a Lídia tem alguma observação para fazer em relação a esse primeiro momento? Sempre observar quantidades e também na hora que está se alimentando, descansar os talheres, respirar, mastigar, prestar atenção no alimento e ao mesmo tempo que está conversando com as pessoas, prestar atenção ali no alimento, mastigar, sempre com calma e saber as quantidades. É importante fazer as escolhas certas, as quantidades. A professora falava antes em reunir os amigos, mas então deveríamos encarar da seguinte forma, vamos ver se eu entendi, professora. O alimento deve ser um pretexto para reunir os amigos e não a reunião servir como um pretexto para comer. Para comilança. É ao contrário. Exatamente. Os amigos têm que se reunir para comer. Tá? Eu não vou comer para me reunir. Tá? Então essas 2 relações, elas são verdadeiras. Elas são verdadeiras. Só que uma eu vou comer mais do que eu deveria. E quando eu priorizo o encontro, a união, a reunião, é diferente. É diferente. Quantas coisas, por exemplo, agora no final do ano, nas férias, a gente come coisas que a gente tem lembranças da infância. A gente vai, às vezes, na casa de familiares e os familiares fazem vamos colocar aqui um pudim, ou vamos colocar uma ambrosia. Por exemplo, a minha mãe, a dona Adélia, quando eu vou para lá, ela tem um pote cheio, quando eu chego lá, de doce de abóbora, que só eu como.
E ela sabe do meu prazer de comer aquilo lá. Só que quando eu saio de lá, o pote ainda está quase cheio. E ela diz, minha filha, você não comeu. Mãe, eu comi sim, mãe, mas eu comi pouco. Você não vai levar junto? Não, mãe. O alimento na tua casa, ele tem uma outra conotação de prazer. Se eu levar para minha casa, não terá. Então, quando a gente sai em férias, ou a gente sai para descansar, ou sai para se reunir com os amigos, o alimento ele toma outra conotação, ele tem um outro significado. O significado da comida é um significado extremamente afetivo. E muitas vezes as pessoas não se dão conta. E elas comem de fato, né? Elas comem essa emoção. E elas não entendem isso, elas não saboreiam a emoção. Elas comem rapidamente. E depois fica a saudade imensa e fica só aquela vontade mental. Quando ainda não causa um problema. Saúde. Com certeza. O excesso sempre vai causar problema. E você sabe que no verão, embora... vamos para a serra, agora vamos para o litoral, né? Vamos para o litoral. O que a gente faz mais no litoral? A gente come mais batata frita, a gente come mais mandioca frita, polenta frita, peixe frito, camarão frito, se eu vou ao litoral. É o que tem lá. Mas lá também eu tenho outras escolhas. Nós temos hoje esse serviço do alimento em quilo. O que tem esse serviço do alimento em quilo? Eu posso escolher, porque o que eu tenho? Quando as pessoas me dizem, a minha alimentação não está adequada, porque nem no verão, porque eu tenho que comer fora. Muito pelo contrário. É mais fácil? Com certeza, porque eu tenho uma oferta infinita, né, Lídia? Escolhas. Por exemplo, nós recomendamos... Nós temos uma recomendação onde eu tenho que comer 5 tipos de verduras e legumes diferentes, 4 a 5 tipos por dia. Eu me dou o trabalho de fazer isso em casa e quando eu saio de casa eu tenho essa oferta. Então eu tenho que aproveitar esse momento. Eu sempre digo que quando alguém mesmo, quando vai a buffet, quando eu tenho essa oferta imensa, porque assim como eu tenho a oferta dos alimentos que são mais adequados, eu tenho aquela oferta daqueles alimentos que têm um pouquinho mais de gordura, um preparo ou um tempero mais calórico. O que as pessoas fazem? Elas pulam essa etapa porque ela não é bem vista, elas vão direto naquilo, e principalmente se elas estão com fome. E elas buscam a gordura. E aí a praia e o litoral, ele tem essa conotação, busca a gordura, porque a gordura, ela dá palatabilidade. Então eu vou comer uma quantidade maior e sem perceber. E o valor calórico vai lá em cima. E aí não basta isso, né, gente? O que se mistura com esses petiscos no litoral? Água mineral sem gás. Uma água mineral com... sim, sem gás, com certeza. Com gás, imagina, né? Aquelas outras bebidas que a gente tem, que tem um teor alcoólico não muito alto, mas que elas têm uma conotação de aumento de circunferência da cintura absurdo. Então as pessoas comem essa fritura que vai aumentar a circunferência da cintura e tomam alguns tipos de bebida que vai aumentar a circunferência da cintura. E aumento de circunferência da cintura é risco cardiovascular. Aquilo que a gente vê, né, Lídia, externamente não é problema, o que está por dentro é problema, porque é muita gordura. Então, buscar esses alimentos e comer esse tipo de alimento é muito bom. A senhora acaba de desmistificar uma frase, que os olhos não veem, o coração não sente, é o contrário nesse caso, né? Mais ou menos isso. Então, eu preciso ter consciência alimentar. Nós temos hoje, né, Lídia, um novo guia alimentar, e ele coloca esse guia alimentar brasileiro que foi lançado em novembro de 2014, né? Novembro de 2014, ele é referendado no mundo inteiro por ele ter ele mostra até pratos que seriam ideais para as pessoas comerem. E qual é a melhor comida mesmo no verão? Vocês poderiam me dizer? Seja na serra, no mar. A melhor comida no verão? No verão, no inverno, qual é a melhor comida do brasileiro? Pronto, agora entreguei. A que o brasileiro mais gosta? Feijão e arroz? Pois é. Por que não comem feijão e arroz no verão? Mas eu como... Não, hoje que bom, é meu prato preferido, eu que como bom. sempre. Então, o que acontece quando a gente sai em férias? Primeiro, que quando você já está indo de carro, viajando, né? Lá atrás já tem um pacote de coisas coloridas e que fazem barulho e que são crocantes. Não vou dizer o que é. Tem uma bebida dentro do... Eu tenho a impressão que a senhora Teresa já viajou comigo. Está descrevendo? Tem um recipiente... Tem um recipiente com uma bebida meio escura também junto, né? Porque para combater aquelas outras coisas, para dar uma certa digestibilidade, as pessoas acham que tomando aquela bebida vai melhorar.
Então, seria refrigerante? eu não quis dizer, mas já que você entregou, pode ser. Não, mas estamos falando da marca, porque para a gente não fazer propaganda. Mas e o chimarrão nesse contexto? Então? Ah, seria bom. E aí vem outra questão. Ao invés de eu levar para as crianças ficarem quietas, né? Porque aqueles alimentos, eles são crocantes, a maior parte deles tem uma quantidade boa de gordura, tem uma quantidade ótima de sal. Gente, que palatabilidade, que delícia que é aquilo. Que farelo? Farelo nada. Quando chega lá na praia, passa um aspirador, deu. Quando volta, passa aspirador. Então, o problema disso tudo é um alimento que não tem fibra, um alimento que tem gordura, um alimento rico em sódio. Até eu estava olhando que de 1975 eu tinha 590... Não sei se era milhão, alguma coisa em relação à hipertensão arterial. Hoje eu tenho 11 bilhões de pessoas com a hipertensão arterial no mundo. Então, isso aumentou muito com o simples ato de eu viajar e levar um pacote daqueles alimentos industrializados que são os ultraprocessados, que o Ministério da Saúde, no Guia Alimentar, coloca como extremamente nocivos à saúde. Lídia, deixa eu fazer uma pergunta para ti. Até aproveitar a presença da professora Tereza Cristina. No próximo programa a gente vai falar um pouquinho sobre dietas e tu vai contar pra gente uma dieta que tu teve experiência e vai contar os riscos e as consequências dela. Mas tu já teve uma perda de peso, uma redução de peso, né? Como é que era teu comportamento antes, no verão, nesse período de férias, e através do curso de nutrição, através dessa busca por esse conhecimento, o que mudou na tua rotina, na tua forma de se comportar em relação à alimentação nesse período de verão? Eu aprendi a fazer escolhas, sempre escolhas. Por exemplo, se tem um prato com uma fritura, eu não vou deixar de comer igual aquela fritura, eu vou um pedacinho ficar feliz. A gente não pode se privar de tudo também. E o resto não fica com ciúmes, não fica te olhando assim? Sempre tem isso. E as pessoas também criticam, tu vai comer fritura, sabe? Então a gente fica sem jeito, mas acho que a gente tem que comer de tudo com moderação. Isso que eu... Tu nota uma mudança de comportamento nesse sentido? Sim, aprendi isso. Faz 3 anos que eu adotei uma alimentação com mais alimentos in natura, evito ultraprocessados. Nesse sentido, assim, eu trago comigo. E ela além dela buscar isso aí, porque a gente nota quando o aluno vem para agregar conhecimento, né? Ela passa bastante essa questão de conhecimento. Mas Lídia, no verão, a gente come menos, né? Sim. Com certeza, a gente come alimentos mais leves. E aí vem uma questão importante, eu vou comer aquela fritura, por isso que eu falei aqueles alimentos que eu vou comer em excesso. Porque no verão, o nosso organismo ele não precisa de tanta energia. E como eu tenho uma digestibilidade, tá? A minha digestibilidade com alimentos mais leves. O que seriam alimentos mais leves? Então, saladas, frutas, verduras, legumes, carnes magras. Esse seria o ideal para todo mundo, tá? Não deixando de comer esses alimentos que nós citamos anteriormente, mas deveriam fazer parte porque nós não precisamos de um aporte energético. Nós não precisamos nos aquecer. Nós já estamos aquecidos pela temperatura. Então, aquela quantidade de alimento que eu vou comer em excesso, ela vai gerar... Eu não sei se vocês já sentiram, vocês vão fazer uma pergunta agora. Eu vou retornar a pergunta para vocês. Começa agora o programa Coma Bem, faz Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês já... quando vocês comem assim, vocês não sentem um calor assim excessivo quando terminam de comer, um calor imenso? Principalmente quando é comida mais pesada, por exemplo, uma feijoada, um carreteiro, um risoto, geralmente sai com aquela sensação de calor. Assim. Vocês imaginam que o organismo está gerando de energia, gente? É como se eu jogasse isso para dentro e ligasse a fogueira. E eu não consigo processar tudo, tanto que comer uma feijoada... Digamos que uma jiboia demore menos tempo para processar que o ser humano. Não estou exagerando, gente. Eu vou demorar muito tempo para processar esse alimento. Eu fico lento, tá? Eu perco algumas acuidades, tanto visual quanto motora, porque todo o meu sistema circulatório está em volta da onde está sendo processado o alimento, então, né? A sonolência. A sonolência. O que até chega a ser um contraste, né? Porque gera energia, a vontade que o indivíduo tem após uma refeição dessa é dormir.
Isto muito bem, olha só, Rogério. Acontece a mesma coisa contigo, Rogério? Acontece. Então, vocês vejam bem o quanto é inadequado a gente comer esse tipo de alimento ou o excesso desse tipo de alimento quando nós temos uma temperatura mais elevada. O nosso organismo não necessita. Então, comer menos no verão é uma dádiva porque tem uma oferta maior. Tem uma oferta maior de verdura, frutas, legumes. Eu tenho uma oferta maior. Então, outra questão importante que às vezes a gente esquece, né, Elitza? Hidratação no verão. É isso que eu perguntava, professora, em relação ao verão, o que muda no comportamento e hidratação? Assim. Isso, a gente calcula normalmente para uma pessoa, digamos uma pessoa de 70 quilos, o homem de 70 quilos, 1,65 m, eu estou fazendo o ideal, tá? Então, essa pessoa, ela vai precisar, uma pessoa de 70 quilos, ela vai precisar, no mínimo, 2 litros e 100 ml de água. Eu estou falando água, nós não estamos falando suco, né? Nem chimarrão. Nem chimarrão, nem chá, nem café, nem nada. Isso é importante, esse tipo de líquido não contabiliza nessa questão. Não contabiliza na hidratação. Na hidratação. Professora, mas muitas pessoas relatam que não conseguem ingerir 2 litros de água durante o dia. Rogério, não seria 2 litros, porque cada pessoa tem uma necessidade. Em média. Não é que uma pessoa, dependendo do peso, a gente calcula por peso, e as pessoas deveriam contabilizar. Porque essa história dos 2 litros é um estudo americano que saiu, e todo mundo fala 2 litros, 2 litros. Não é base. Às vezes, o que eu posso contabilizar se a pessoa não ingere esses 2 litros? Porque a água é um solvente universal, né, Elitza? Como tanto, ele vai manter função renal adequada, vai manter circulação. Pessoas que têm enxaquecas homéricas melhoram tomando água. Porque o organismo, ele sente falta disso. E no verão a gente tem uma perda muito grande. A gente perde muito líquido, assim como se perde no inverno também. Então tem que fazer essa reposição hídrica através de um solvente, é a água. Então a água hidrata. Então essa questão dos 2 litros, ela é um estudo que foi feito, mas cada pessoa tem uma necessidade específica. Mas às vezes o que a gente pode fazer? Quando essas pessoas não, a Alicia sabe muito bem, né? Quando essas pessoas não conseguem tomar água, a gente coloca só algumas coisas dentro da água, não mistura, não liquidifica, mas a gente coloca algumas coisas para fazer uma água saborizada. Uma água saborizada, né? Alicia, tem alguns de exemplos, abacaxi, morangos, limão, laranja, rodelinhas. Aí coloca dentro do compartimento de água e fica tomando. Fica um saborzinho. Para dar um leve sabor. E daí dá um sabor. Daí dá, Rogério. Consegue. Aí a pessoa consegue. Dá para colocar também uma folha de canela, hortelã, dá para colocar alecrim, dá para colocar manjericão, tudo que eu quiser dentro da água. Para fazer um cálculo, tu falaste de uma pessoa em torno de 70 quilos, 1,65 m, seria mais ou menos uma proporção de a cada 35 quilos, 1 litro d'água? Uma pessoa de 100 quilos teria que tomar 3 litros d'água, mais ou menos? Isso. Seria mais, daqui a pouco para as pessoas... É uma proporção. Então, é só calcular 30 ml por quilograma de peso, dependendo. Se a pessoa faz atividade física, se ela vai para uma academia, dependendo da elevação da temperatura, ela vai necessitar de um aporte maior ainda de água. E tomar cuidado com os chás e alguns sucos que as pessoas tomam, não, mas o suco é bom, o suco é a da fruta. Se eu estou querendo reduzir de peso e eu colocar alguma fruta junto com excessivamente, por exemplo, um suco de laranja, né? Se eu colocar uma quantidade muito grande de laranja, isso não vai favorecer a minha redução de peso, porque eu tenho frutose, e a frutose é um açúcar simples. E esse açúcar simples, se eu não gastar, ele vai se transformar em triacilglicerol e gordura. Então, o hidratar no verão é básico com água. A gente sempre fala, né? Tome água e coma fruta. Essa é a melhor forma. Então, tomar água e comer a fruta. Além disso, procurar não comer alimentos mais temperados à noite. Cuidar com a quantidade de sal, porque eu vou ter o quê? Um edema, né? O meu organismo vai segurar mais água. Quando eu como mais sal, o meu organismo segura mais água. Aí as pessoas dizem que elas incham. Tá? Então elas têm ela tem esse edema, que é esse inchaço nos membros inferiores, ou elas se sentem mal, elas se sentem letárgicas também. E isso levando, claro, a pressão arterial. Então, viajando lá na viagem, o que vamos levar na viagem? Estou voltando àquele pacote, né? Então, o que a gente pode levar para as crianças na viagem e para os pais também? Gente, vamos fazer de conta que a gente voltou uns 50 anos atrás e vamos fazer aquela cesta de piquenique.
E agora, 50 anos atrás, eu não tinha tanta oferta de ter bolsas térmicas. Então, o que eu posso fazer? Eu posso fazer um frango desfiado, deixar bastante gelo dentro, né? Fazer um frango, fazer sanduíche para as crianças. Salada de frutas. Salada de frutas, ou levar fruta in natura. A gente pode até levar biscoitos, esses biscoitos, não esses biscoitos comercialmente vendidos aí em pacotes pequenos, mas em pacotes grandes. Gente, uma coisa importante que nós esquecemos de colocar, e acho que é de vital importância, ler o rótulo quando for comprar esses alimentos, ou aquelas bolachas que não são tão ruins em relação à quantidade de açúcar. Levar esse tipo de alimento junto, fazer um bolo, gente. Dá até para fazer uma pizza, não dá? Uma pizza. Faz uma pizza de queijo, dá para levar junto, gente. Então é simples, é possível. Esse programa a gente está chegando aos minutos finais. Quem gostou, fique tranquilo, vai ter mais um. Nós vamos falar sobre dietas. Mas para encerrar o programa em 2 minutinhos, professora, o importante para tudo isso funcionar é a questão da educação, mas como educar ou se reeducar, uma vez que até as crianças, se elas não forem educadas a comer frutas, elas não vão gostar. Provavelmente elas vão reclamar. Então, como fazer essa educação para que uma criança, por exemplo, comece a comer fruta e que os pais acompanhem essa mudança de comportamento? Quintana, eu diria o seguinte, Rogério e Litz, eu diria o seguinte, que esse processo educativo começa na gestação, quando a mãe se alimenta de alimentos bons, porque isso passa para a criança a questão dos sabores. Então, a criança já começa a ter gosto quando a gestante já tem uma alimentação boa. Na introdução de alimentos, e hoje se recomenda, a professora Franceliane Jobim, que é da pediatria, ela coloca muito bem que hoje se recomenda, não se dá mais suco para a criança na introdução dos alimentos, se dá fruta e se dá água. A mesma coisa para o adulto, para que eu diminua essa incidência de obesidade. Então, as crianças fazem o que os pais ensinam, as crianças fazem o que os pais fazem. Eu sou o exemplo, eu educo, certo? A criança pode passar por um período, numa fase de repressão ali na primeira infância, onde ela vai reduzir o consumo porque ela não está crescendo tanto. Então ela se torna um pouquinho inapetente, ela passa a comer menos, mas eu não devo me preocupar. Se eu tenho o hábito alimentar adequado em casa, tranquilamente eu vou continuar. Eles podem se rebelar até por questão de ver coisas diferentes, mas o exemplo educa. Professora Tereza Cristina, Itza, muitíssimo obrigado. Elas seguem conosco aqui no próximo programa Construindo Saberes. Rogério Kerber, ficamos por aqui, né? A gente agradece pelo programa e pela consultoria também, né? Com certeza, professora. Muitíssimo obrigado pela gentileza. Espero que o pessoal de casa tenha assistido e acompanhado esses conselhos. Muita água, muita água. Muito importantes para o nosso verão. O programa Construindo Saberes vai ficando por aqui. Voltamos na próxima semana. Um abraço a todos, até lá. Tchau.